Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero te ensinar como que funcionam classes e como que funciona POO ou OOP, ou seja, orientação a objeto, programação orientada a objeto, em menos de 10 minutos. Vamos tentar lá, vamos direto pro vídeo. Bom, como que funcionam as classes e para que elas servem? Basicamente, é uma forma diferente de você construir os seus códigos. Elas funcionam principalmente quando você está criando sistemas mais complexos, que não vão ser simplesmente um único arquivo que vai executar um único comando. Ou então quando você está criando, por exemplo, sites, aplicativos e tal, você quase sempre vai acabar usando classes. De uma forma bem resumida e direto ao ponto, como é que elas vão funcionar? Vamos olhar um exemplo aqui. Digamos que você tem, sei lá, um vendedor de uma loja, e eu vou chamar aqui, ó, esse vendedor vai ser o Lira, meu nome, né? E aí esse vendedor, ele fez de vendas, por exemplo, R$1.000 de vendas. Beleza. E aí eu quero conseguir analisar se esse vendedor bateu a meta de vendas, digamos que a meta fosse de 500, né? Então eu vou botar aqui, a meta vai ser igual a 500, e aí eu vou analisar se esse vendedor bateu a meta ou não. Então eu vou fazer assim, ó, se as vendas, né? Vendas do vendedor, se as vendas forem maiores do que a meta, maior ou igual, vamos colocar, né? Maior ou igual. Então eu vou, por exemplo, colocar aqui um print bateu a meta. Bateu a meta. Caso contrário, eu vou colocar aqui um print não bateu a meta. Beleza? E aí repara o seguinte, se a gente pegar e rodar esse código daqui, ele vai rodar numa boa e vai dizer, olha, bateu a meta, porque as vendas foram 1.000 e a meta era 500, mas, por exemplo, se as vendas fossem 400 e a gente rodasse esse código daqui, ele ia me dizer aqui que não bateu a meta. Beleza. Agora, qual é o problema de você construir a estrutura do seu código desse formato daqui? Digamos que você fosse ter agora um novo vendedor. O que você teria que fazer? Você teria que, de novo, criar uma nova variável para o vendedor. Você teria que criar para ele um novo valor de vendas, então a vendedor 2, as vendas do vendedor 2, a meta de vendas, digamos que fosse a mesma, e você ia ter que criar um outro if desse inteiro para esse mesmo vendedor. Você está vendo que os dois vendedores, eles são, na verdade, duas instâncias do mesmo objeto? Como assim, Lira? Eles são meio que dois elementos que representam a mesma coisa. São dois vendedores que representam nada mais do que um vendedor. E as regras que devem gerir o que acontece com o vendedor são as mesmas para qualquer vendedor. Para o vendedor 1, para o vendedor 2, para o vendedor 3, 4, 5 e tanto faz. Concorda comigo? Quando você tem normalmente uma estrutura nesse formato, então, por exemplo, eu estou criando um site e nesse site eu vou ter registrado os vendedores. Eu estou criando um site, nesse site eu quero criar, por exemplo, a Netflix lá, onde tem filmes, onde eu tenho séries para assistir, episódios e tudo mais. Quando você tem essa estrutura, normalmente é interessante você criar uma classe que vai, digamos assim, gerir todas as informações que aquele objeto vai ter e tudo que você pode fazer com ele. Então como que a gente transformaria isso daqui numa classe? Isso de forma bem resumida, tá? Eu vou deixar um outro vídeo aqui embaixo na descrição, onde eu levo uma meia hora dando um exemplo mais completo ainda, caso você assistindo aqui esses 10 minutinhos não fique claro para você o que são classes, mas eu quero que você entenda o conceito principal. E aí depois, se você quiser, você olha lá aquele vídeo para entrar mais a fundo nos detalhes. Então como que a gente transformaria isso aqui numa classe, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui embaixo e vou criar essa classe aqui embaixo. Você faria assim, ó, classe vendedor. Então você vai criar uma classe, tá vendo, chamada vendedor. E aí, normalmente o nome das classes a gente começa ela com uma letra maiúscula. É uma convenção, não é obrigatório não, mas é uma convenção, beleza? E aí, o que eu vou fazer aqui na classe vendedor? A primeira coisa que você faz em toda a classe é definir uma função, que é essa função init aqui, tá vendo? Underline, underline, init, underline, underline. O nome dela é confuso, eu não vou entrar em ultra detalhes dela aqui, mas entende o seguinte, essa é a função que cria um vendedor, de init, de inicializar, de criar mesmo um vendedor. E aí, dentro dessa função, o que a gente vai dizer? A gente vai passar aqui dentro do parênteses, do lado desse selfzinho, esse self, você vai ver que ele vai aparecer em todas as funções que tiverem dentro da classe, tá? É padrão mesmo. Você vai ver que aqui dentro a gente vai ter, eu vou colocar aqui dentro do parênteses todas as informações que eu preciso para criar um vendedor. Por exemplo, para eu criar um vendedor, eu só preciso definir qual vai ser o nome desse vendedor. E aí, dentro dessa função init, a gente vai colocar aqui as características do vendedor. Então, por exemplo, o vendedor ele vai ter um nome, o vendedor ele vai ter as vendas do vendedor. Por enquanto, o nosso vendedor só tem essas duas coisas, o nome e as vendas, concorda comigo? E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever isso aqui no seguinte formato, ó, self.nome e self.vendas. No vídeo lá maiorzão eu explico um pouco mais no detalhe o que é esse self, como é que ele funciona, mas entenda o seguinte, sempre que você olhar self aqui, a gente está dizendo o seguinte, olha, uma característica do vendedor. Então self.nome é o nome do vendedor, self.vendas são as vendas do vendedor. E aí você vai definir, ó, as vendas, eu vou iniciar as minhas vendas com 0, então aqui eu estou definindo o valor inicial das vendas, quando você cria o vendedor as vendas dele são 0,
E eu vou definir aqui também o nome do vendedor. Quando você cria o vendedor, o nome que você vai dar para o vendedor é o nome que vai estar dentro do parênteses aqui, dessa variávelzinha nome aqui. Então vai ser assim, ó, self nome igual a nome, tá vendo? Esse nomezinho vai ser esse nome que está aqui dentro. Beleza, criamos um vendedor. Agora, a gente pode dizer o que eu quero que esse vendedor consiga fazer. Por exemplo, eu posso definir uma nova função aqui, que vai ser uma função de vendeu. O vendedor vendeu, onde eu vou passar para ele as vendas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou editar o self.vendas igual a vendas. Então, a função vendeu, o que ela vai fazer? Eu vou passar para a função vendeu um valor de vendas e, consequentemente, ele vai editar as vendas do meu vendedor, lembra? Self.vendas, leia como vendas do vendedor, beleza? Substitui esse self por esse nomezinho daqui que fica mais tranquilo. Então, as vendas do vendedor vão ser as vendas que a gente vai passar no parênteses. Você vai ver isso funcionando já já. E aí eu posso criar uma nova função que vai ser a nova função chamada bateu meta. E o que essa função bateu meta vai ter? A gente vai passar para ela uma meta de vendas e ela vai verificar se as vendas do vendedor são maiores do que a meta de vendas. Então ela vai verificar, ó, se as vendas do vendedor, se self.vendas, forem maiores do que essa meta que a gente acabou de passar aqui, o que essa função vai fazer? Print bateu a meta. Caso contrário, print não bateu a meta. Não bateu a meta. E aí eu posso até colocar aqui o nome do vendedor se a gente quiser. Eu posso colocar aqui, ó, self.nome, vírgula, bateu a meta. Então eu estou printando duas coisas. Self.nome, vírgula, não bateu a meta. Eu estou printando o nome do vendedor, bateu a meta. Nome do vendedor, não bateu a meta. Tá vendo? Então quando você printa com uma vírgula no meio, ele printa mais de uma coisa. E aí, olha como é que vai ser interessante isso daqui. A gente criou essa classe. Deu mais trabalho criar essa classe do que fazer isso aqui no início? Putz, com certeza, deu muito mais trabalho. Realmente deu, tá vendo? Só que agora, o que é legal? Agora você pode usar essa classe para criar os seus códigos. Então eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, olha. Eu tenho o vendedor 1 e o vendedor 1 ele vai ser uma instância da minha classe vendedor. Eu estou usando essa classe vendedor. E aí lembra, o que eu tenho que passar dentro do parênteses para criar o vendedor? Todas as informações que tiverem aqui dentro, ignorando o self, lógico. Todas as informações que estiverem dentro do init. Então, dentro do init tem nome. Então, aqui no vendedor, eu vou passar para ele o nome. O vendedor é o Lira. E aí, por exemplo, eu posso chegar agora e printar o vendedor 1.nome. E aí, olha lá que legal. Se eu rodar o código agora, ele vai me dizer, olha, você tem aqui o vendedor Lira. Tá vendo? E aí, olha como é que isso fica mais interessante agora. Beleza, eu vou dizer, ó, o vendedor 1 vendeu, ponto, vendeu. Ele vendeu quanto? Ele vendeu 1000. Beleza. E aí eu quero ver se o vendedor 1 bateu a meta. Ponto, bateu meta. Eu quero ver se ele bateu a meta e eu vou passar uma meta, por exemplo, de 600. Digamos que seja só isso daqui. Se eu rodar o meu código agora, olha lá que legal. Rodei o código e ele fala, ó, Lira bateu a meta. Tá vendo? Então ele criou um vendedor com o nome Lira, definiu as vendas do Lira igual a 1000 e o Lira bateu a meta. Tanto que se eu chegar aqui agora e botar para printar o vendedor 1.vendas, que são as vendas do vendedor, tá vendo? As vendas do vendedor. Olha lá que legal. Ele vai dizer, ó, Lira bateu a meta, vendi 1000. Tá vendo aqui? Agora, olha que interessante. Se eu quiser criar um novo vendedor, eu não preciso criar o if de novo, eu não preciso criar nenhuma das estruturas de novo. A gente já criou essa classe uma única vez. Então, se eu chegar agora e botar aqui, ó, vendedor 2 vai ser o vendedor, outro vendedor, por exemplo. O vendedor, e aí eu vou dizer esse vendedor aqui vai ser o Alon, beleza? Aí eu posso botar aqui, ó, vendedor 2 vendeu, por exemplo, 300. E aí eu posso botar aqui, ó, vendedor 2 ponto, verificar se ele bateu a meta. Será que ele bateu a meta? Se a meta for de 600? Vamos ver. Vou rodar o código aqui e aí ele vai me dizer, olha, Lira bateu a meta, o Alon não bateu a meta. Tá vendo? Você conseguiu reaproveitar toda essa estrutura que você criou para o vendedor para poder usar para o vendedor 1, para o vendedor 2, para o vendedor 3 e assim vai. Então pensa que você está criando um sistema, pensa que você está criando um site. Não tem muito como você ficar programando o que vai acontecer com cada usuário. O que você faz? Você cria uma classe usuário, diz ali todas as coisas que aquele usuário pode fazer, todas as características que ele vai ter nome, ele vai ter e-mail, ele vai ter telefone e assim vai. Tudo que ele pode fazer no site dele e dá essas regras para o sistema. Então você cria um sistema com todas essas regras. E aí sempre que o cliente clica em algum botão, faz alguma coisa dentro do seu site, você executa uma função dessa daqui. Uma função dessa que pode editar alguma informação daquele seu usuário, que pode simplesmente printar alguma informação daquele usuário de acordo com alguma regra específica e assim vai. Então a gente fez aqui um exemplo super simples e foi um vídeo bem rápido para te mostrar a lógica geral de funcionamento das classes. Um outro poder interessante das classes também é que, por exemplo, eu poderia ter isso aqui agora em arquivos separados. Eu posso criar um arquivo aqui, ó,
um arquivo, por exemplo, classes. Eu vou chamar aqui esse arquivo de classes, tá vendo? E aqui nesse arquivo classes eu posso ter a minha classe vendedor lá dentro. Olha lá, tirei minha classe daqui e botei ela aqui. Então eu posso ter um arquivo onde eu crio todas as minhas estruturas. E aí nesse outro arquivo aqui eu só faço assim, ó, from classes, que é o nome do arquivo que a gente deu, tá vendo? O nome do arquivo classes, import vendedor. E eu importo desse outro arquivo, então tá vendo? Esse arquivo aqui é onde eu crio toda a minha estrutura. E aí nesse outro arquivo aqui a gente usa essa estrutura, ó, importo o vendedor, e aí defino o vendedor 1, o vendedor 2, a meta e tudo mais. E aí se eu pegar e rodar esse código aqui, ele vai dar exatamente o mesmo resultado, tá vendo? Não tem problema nenhum. Então a classe vai permitir você separar o seu código e organizar o seu código para estruturas mais complexas de uma maneira muito melhor. Ah, Lira, então sempre eu tenho que usar classe? Não. Se o seu código tem um objetivo único, ele é um script, né? Ou seja, ele executa uma única função de cima a baixo, cumpre aquele objetivo, tá tudo bem. Mas quando você começa a evoluir mais, criar sistemas e tudo mais, você provavelmente vai acabar caindo para classes. E se você tiver interesse, ou se esse vídeo tiver te ajudado e você quiser continuar aprendendo classe, entender melhor como é que funciona, essa forma de programar em que você programa criando classes é o que a gente chama de programação orientada a objeto. Porque você cria um objeto, cria um vendedor, né, cria aquela classe, e depois você usa ela. Então você está programando orientado a objeto, ou seja, criando os objetos. Quando você executa o seu código inteiro, né, quando é um arquivo único, colocando aquilo tudo lá sem criar classes, você está programando de forma imperativa, que a gente chama, dando comandos direto, não criando objetos. Beleza? Se você quiser ver mais a fundo, veja o vídeo que está aqui na descrição, a gente explica melhor lá sobre classes. Eu sei que eu passei por vários conceitos aqui um pouco rápido, para o vídeo ficar bem direto ao ponto, mas lá eu entro bem mais no detalhe, é um vídeo maior, mais completo. Então se você tiver com dúvida também nesse vídeo, assiste ele lá que eu acho que vai te ajudar. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser algum outro tema, assim, por mais complexo que seja, explicado de uma forma rápida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula.